dia, eu sou Gabriel e hoje estamos começando mais um episódio do Se Liga na História aqui na rádio. E bem, para você que não sabe o que é o Se Liga na História, ele é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. E nele, nós vemos várias obras literárias famosas e interessantes. No começo de cada livro, nós lemos como a história foi criada, ou melhor, como o criador teve a ideia de criá-la. E estamos aqui com o segundo episódio da Revolução dos Bichos. Então, caso você queira assistir a primeira parte, é só você ir lá no YouTube, pesquisar Rádio Veloce, entrar no canal, ir em playlists e ir lá na playlist do Se Liga na História. Aí você vai ver todos os programas que tiveram. Ou então você só vai no início e procura o último Revolução dos Bichos que teve. Então, agora, dito isso, se liga na história. A Revolução dos Bichos, Parte 2. Dentre estes, o mais conhecido era o porquinho gordo chamado Garganta, de bochechas redondas, olhos sempre piscando, movimentos lépidos e voz aguda. Manejava a palavra com brilho, e quando discutia algum ponto mais difícil, tinha o hábito de dar pulinhos de um lado para o outro e abanar o rabicho, o que era assaz e persuasivo. Diziam que Garganta era capaz de convencer que o preto era branco. Esses três haviam organizado os ensinamentos do Major num sistema de pensamento a que deram o nome de animalismo. Várias noites por semana, depois que Jones dormia, realizavam reuniões secretas no celeiro e expunham aos outros os princípios do animalismo. De início, encontraram certa apatia e muita estupidez. Alguns animais mencionaram o dever de lealdade para com Jones, a quem se referiam como dono. Ou fizeram comentários elementares do tipo: Sr. Jones nos alimenta. Se ele fosse embora, nós morreríamos de fome. Outros faziam pergunta como: que nos importa o que acontecerá depois da nossa morte? Ou: se essa revolução vai acontecer de qualquer maneira, que diferença faz trabalharmos por ela ou não? E os porcos enfrentavam grandes dificuldades para fazê-los ver que isso era contrário ao espírito do animalismo. As perguntas mais estúpidas eram sempre as de Mimosa, a égua branca. A primeira pergunta que fez a Bola de Neve foi: continuará havendo açúcar depois da Revolução? Não, respondeu Bola de Neve firmemente. Não dispomos de meios para obter açúcar nessa fazenda. Além disso, você não necessita de açúcar, mas terá aveia e fé no que quiser. E eu ainda poderia usar laços de fita na crina? Perguntou Mimosa. Camarada, explicou Bola de Neve, essas fitas que você tanto estima são distintivo da escravidão. Será que você não compreende que a liberdade vale mais do que laços de fita? Mimosa sempre concordava, mas não dava a impressão de estar lá muito convencida. Muito mais ainda, lutaram os porcos para neutralizar as mentiras espalhadas por Moisés, o corvo doméstico. Moisés, bicho de estimação do Jones, era um espião linguarudo, mas também hábil na conversa. Afirmava a existência de uma região misteriosa, Montanha de Açúcar, para onde iam os animais após a morte. Essa montanha estava situada em algum lugar do céu, pouco acima das nuvens. Segundo dizia Moisés, na Montanha de Açúcar, os 7 dias da semana era o domingo. O campo floria o ano inteiro, e cresciam torrões de açúcar e bolos de linhaça nas sebes. Os animais detestavam Moisés, porque vivia contando histórias e não trabalhava. Porém, alguns acreditavam na Montanha de Açúcar, e os porcos tiveram um grande trabalho para convencê-los de que tal lugar não existia. Os discípulos mais fiéis eram os 2 cavalos de tração, Sansão e Quitéria.
Ambos tinham grande dificuldade para pensar em qualquer coisa por si próprios. Todavia, aceitando os porcos como professores, absorviam tudo quanto lhe era dito e passavam adiante para os outros animais, por simples repetição. Nunca deixavam de comparecer aos encontros secretos no celeiro e davam um tom para o hino dos bichos da Inglaterra, que sempre encerrava as reuniões. Afinal, a revolução aconteceu muito mais cedo e mais facilmente do que se esperava. Jones fora no passado um patrão duro, porém eficiente. Agora estava em decadência. Desestimulado com a perda de dinheiro numa ação judicial, dera para beber bastante além do conveniente. Às vezes, passava dias inteiros recostado em sua cadeira de braços, na cozinha, lendo jornais, bebendo e dando a Moisés cascas de pão molhado na cerveja. Seus peões eram vadios e desonestos. O campo estava coberto de erva daninha. Os galpões necessitavam de telhas novas. As cercas estavam abandonadas e os animais estavam mal alimentados. Junho chegou e o feno estava quase pronto para o corte. No dia 23 de junho, um sábado, Jones foi a Willingdon e bebeu tanto no Leão Vermelho que só regressou ao meio-dia de domingo. Os homens ordenharam as vacas de manhã cedo e saíram para caçar lebres, sem se preocuparem com a alimentação dos animais. Ao voltar, Jones foi dormir no sofá da sala, com o News of the World sobre o rosto. Portanto, ao cair da tarde, os animais ainda não haviam comido. Aquilo foi insuportável. Então, uma das vacas rebentou as chifradas à porta do depósito, e os bichos avançaram sobre o alimento. Nesse momento, Jones acordou. No instante, ele e seus homens estavam no depósito, com chicotes na mão, batendo a torto e a direito. Isso ultrapassou a tudo quanto os animais famintos podiam suportar. De comum acordo, embora nada tivesse sido anteriormente planejado, lançaram-se sobre os seus verdugos. Jones e os homens viram-se de repente, marrados e escoiceados por todos os lados. A situação lhes fugira do controle. Jamais haviam visto animais portarem-se daquela maneira. E a súbita revolta das criaturas a quem estavam acostumados a surrar e a maltratar à vontade apavorou-os. Em poucos instantes, desistiram de defender-se e deram fora. Um minuto depois, os 5 voavam pela trilha rumo à estrada principal, com os bichos a persegui-los triunfantes. A mulher de Jones olhou pela janela do quarto. Viu o que acontecia. Reuniu às pressas alguns haveres dentro de uma bolsa de pano e escapuliu da granja por outro caminho. Moisés levantou o vôo do porteiro e bateu as asas atrás dela, grasnando ruidosamente. Enquanto isso, os bichos haviam posto Jones e os peões para fora da granja, fechando atrás deles a porteira das 5 barras. E se, antes de perceberem o que sucedera, a revolução estava feita. Jones foi expulso e a granja do solar era deles. Nos primeiros 5 minutos, os animais mal puderam acreditar na sorte. Seu primeiro ato foi galopar pelos limites da granja, como para verificar se nenhum ser humano ficara escondido. Depois, correram de volta às casas da granja, para varrer os últimos vestígios do odiado império de Jones. O galpão dos arreios, no fundo dos estábulos, foi arrombado. Freios, argolas de nariz, correntes de cachorro, as cruéis facas com que Jones castrava os porcos e os cordeiros, foi tudo atirado no fundo do poço. As rédeas, os cabrestos, os antolhos e os degradantes bornais foram jogados à fogueira que ardia no pátio, deixando idêntico tiveram auxílios. Os bichos
pularam de contentamento ao verem os chicotes em chamas. Bola de Neve jogou também ao fogo as fitas que usualmente enfeitavam as crinas e as caudas dos cavalos em dias de feira. Fitas, disse ele, devem ser consideradas roupas, que são distintivo do ser humano. Todos os animais devem andar nus. Ao ouvir isso, Sansão foi buscar o chapeuzinho de palha que usava no verão para afastar as moscas de suas orelhas e jogou-o também no fogo. Em curto tempo, os bichos destruíram tudo quanto lhes recordava do Jones. Napoleão conduziu-os de volta ao depósito de forragem e serviu uma ração dupla de cereais para todo mundo, e 2 biscoitos para cada cachorro. Depois, cantaram bichos da Inglaterra de ponta a ponta, 7 vezes, uma atrás da outra. Deitaram-se e dormiram como nunca. Acordaram, porém, de madrugada como sempre, e, ao lembrarem-se do glorioso acontecimento da véspera, correram para as pastagens. A pequena distância havia uma colina que comandava a vista de quase toda a fazenda. Os animais subiram ao topo e olharam em volta, à luz clara da manhã. Sim, era deles. Tudo quanto enxergava era deles. No êxtase desse pensamento, viraram cambalhotas e saltaram num arrobo de contentamento. Molharam-se no orvalho, morderam a deliciosa grama do verão, arrancaram torrões de terra e aspiraram aquele cheiro delicioso. Depois fizeram um circuito de inspeção em toda a granja, vistoriando com muda admiração a lavoura, o campo de feno, o pomar, a lagoa e o bosque. Era como se, anteriormente, nunca tivessem visto aquilo, e mal podiam acreditar. Tudo era deles. Voltaram então para as casas da granja, e pararam silenciosos junto à porta da casa grande. Era deles também. Mas sentiram um receio de entrar. Depois de alguns instantes, porém, Bola de Neve e Napoleão forçaram a porta, e os animais entraram em fila, caminhando com o maior cuidado para não desarrumar nada. Andaram na ponta dos pés, de um aposento para o outro, falando baixinho e olhando com certa reverência o luxo inacreditável, as camas, os colchões de penas, os espelhos, os sofás de crina, o tapete de Bruxelas, a litografia da rainha Vitória sobre a lareira da sala. Quando desceram as escadas, deram pela falta de mimosa. Voltando, descobriram-na no quarto principal. Havia apanhado no toucador da Sra. Jones um pedaço de fita azul e segurava-o contra a espádua, admirando-se no espelho, com trejeitos ridículos. Repreenderam-na acerbamente e saíram todos. Alguns presuntos pendurados na cozinha foram levados e foram enterrados. O barril de cerveja da copa foi rebentado com o coice de Sansão. Além disso, nada mais foi tocado na casa. Ali mesmo foi aprovada por unanimidade a resolução de conservá-la como museu. Concordaram que nenhum animal jamais deveria habitá-la. Os bichos tomaram a refeição e foram outra vez convocados por Bola de Neve e Napoleão. Camaradas, disse Bola de Neve, 6h15, e temos um longo dia pela frente. Iniciaremos hoje a colheita do feno. Mas antes, há um outro assunto para tratarmos. Os porcos revelaram que durante os últimos 3 meses haviam aprendido a ler e a escrever, num velho livro de ortografia dos filhos de Jones, que foram jogados no lixo. Napoleão mandou buscar as latas de tinta preta e branca e conduziu-os até a porta das 5 barras que dava para a estrada principal. Então, Bola de Neve, que era quem escrevia melhor, pegou o pincel entre as juntas da pata, apagou o nome Granja do Solar do travessão superior e em seu lugar escreveu Granja dos Bichos. Seria esse o nome da granja daquele momento em diante. Depois disso, voltaram para as casas da granja.
Bola de Neve e Napoleão mandaram buscar uma escada e ordenaram que fosse encostada à parede do fundo do celeiro grande. Explicaram que, segundo os estudos que haviam feito nos últimos 3 meses, era possível resumir os princípios do animalismo em 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos, que seriam escritos agora na parede, constituíram a lei inalterável pela qual a granja dos bichos deveria reger sua vida a partir daquele instante, para sempre. Com alguma dificuldade, pois não é fácil um porco equilibrar-se numa escada de mão, Bola de Neve subiu e começou a trabalhar, enquanto Garganta, alguns degraus abaixo, segurava a lata de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede alcatroada, em grandes letras brancas que podiam ser lidas a muitos metros de distância. Eis o que dizia os letreiros. Os 7 mandamentos. 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. 2. Qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. Estava tudo muito bem escrito, com exceção da palavra álcool, que foi escrita a cor, e um dos esses, que foi desenhado ao contrário. O conjunto ficou bastante bom, e Bola de Neve leu-os em voz alta para os demais. Todos os animais balançaram a cabeça de pleno acordo, e os mais vivos começaram imediatamente a decorar os mandamentos. E agora, camaradas, disse Bola de Neve, deixando cair o pincel ao campo de feno. É uma questão de honra realizar a colheita em menos tempo do que Jones e seus homens. Nesse momento, porém, as vacas, que já vinham dando sinais de inquietação, começaram a mugir. Havia 24 horas que não eram ordenhadas e estavam com os úberes quase estourando. Depois de alguma reflexão, os porcos pediram baldes e ordenharam as vacas com relativo êxito, pois seus cascos adaptavam-se bem à tarefa. Em breve, obtinham 5 baldes de um leite espumante e cremoso, que muitos bichos olharam com considerável interesse. O que vamos fazer com esse leite? Perguntou alguém. Jones às vezes misturava um pouco no nosso farelo, Disse uma galinha. Não se preocupem com o leite, camaradas, Gritou Napoleão, postando-se à frente dos baldes. nós trataremos deste assunto. A colheita é mais importante. O camarada Bola de Neve os conduzirá. Eu seguirei dentro de alguns minutos. Avante, camaradas! O feno está à espera! Os animais marcharam rumo ao campo de feno para o início da colheita. E quando voltaram, à tardinha, notaram que o leite havia desaparecido. Capítulo 2. E como trabalharam para juntar aquele feno. Mas o esforço foi recompensado, pois a colheita deu um resultado muito melhor do que esperavam. Por vezes a tarefa foi dura. Os implementos destinavam-se aos usos de seres humanos, e foi enorme desvantagem nenhum bicho poder utilizar as ferramentas que exigissem a posição em pé sobre as patas traseiras para poder manusear as ferramentas. Mas os porcos eram tão imaginosos que conseguiam contornar todas as dificuldades. Os cavalos conheciam cada palmo do terreno
e na realidade sabiam ceifar e raspar muito melhor do que Jones e os empregados. Os porcos não trabalhavam propriamente, mas dirigiam e supervisionavam o trabalho dos outros. Donos de conhecimentos maiores, era natural que assumissem a liderança. Sansão e Quitéria atrelavam-se à ceifadeira ou à grade. Naturalmente, não havia necessidade de freios e rédeas, e andavam pelo campo, para lá e para cá, com um porco gritando atrás: "Ei, camarada!" Ou então: "A volta agora, camarada!" Conforme o caso. E cada animal, até os mais modestos, trabalhou para colher aquele feno. Até os patos e as galinhas andavam o dia todo sob o sol, carregando no bico pequenos feixes de feno. Enfim, terminaram a colheita 2 dias antes do tempo que Jones e os empregados normalmente levavam. Mas além disso, foi a maior colheita que jamais se realizara ali. Não houve qualquer desperdício. As galinhas e os patos, com sua vista penetrante, juntaram até o menor talinho, e nenhum animal na granja roubou sequer uma bocada. Durante aquele verão, o trabalho da granja andou como um relógio. Os bichos felizes como nunca. Cada bocado de comida constituía um extremo prazer. Agora que a comida era realmente deles, produzida por eles e para eles, em vez de distribuídas em pequenas quantidades por um dono cheio de má vontade. Ausente os inúteis, parasitas humanos, mas sobrava para cada um. Havia também mais lazer, muito embora os animais fossem inexperientes nisso. Encontraram muitas dificuldades, por exemplo, no fim do ano, quando colheram os cereais. Foram obrigados a pisá-los, à moda antiga, e soprar as cascas, pois a granja não possuía uma debulhadeira. Mas os porcos, com a inteligência, e Sansão, com seus músculos fantásticos, sobrepujavam-nas. Sansão era a admiração de todos. Já era trabalhador no tempo de Jones. Agora era como se valia por 3. Dias houve em que todo o trabalho da granja parecia recair sobre seus fortes ombros. Da manhã à noite, lá estava ele, puxando e empurrando, sempre no lugar onde o trabalho era mais pesado. Fizera trato com um dos galos para ser chamado meia hora mais cedo que os demais, todas as manhãs, e empregava esse tempo em trabalho voluntário, no que pudesse mais necessário. Sua solução para cada problema, para cada contratempo, era: "Trabalharei mais ainda", frase que adotara como seu lema particular. Cada qual trabalhava de acordo com sua capacidade. As galinhas e os patos, por exemplo, economizaram 5 baldes de trigo na colheita, juntando os grãos extraviados. Ninguém roubava, ninguém resmungava a respeito das rações. A discórdia, as mordidas, o ciúme, coisas normais aos velhos tempos, tinham quase desaparecido. Ninguém se esquivava ao trabalho, ou quase ninguém. É bem verdade que a mimosa não gostava de levantar cedo e costumava abandonar o trabalho antes dos demais, sob o pretexto de estar com uma pedra encravada no casco. E o comportamento do gato era um tanto estranho. Em seguida, notou-se que ele nunca podia ser encontrado quando havia trabalho por fazer. Desaparecia durante várias horas e voltava a aparecer à hora das refeições, ou à tardinha, após o fim dos trabalhos, como se nada houvesse acontecido. Apresentava, porém, desculpas tão boas e rosnava de maneira tão carinhosa que era impossível não crer em suas boas intenções. O velho Benjamin, o burro, nada mudara após a Revolução. Executava sua tarefa da mesma forma obstinadamente lenta como que fazia nos tempos de Jones. Não se esquivava ao trabalho normal, mas nunca era voluntário para extraordinários. Sobre a Revolução e seus resultados, não emitia opinião. Quando lhe perguntavam se não era mais feliz agora que Jones se havia ido, respondia apenas: "Os burros vivem muito tempo. Nenhum de vocês jamais viu um burro morto." E os outros
tinham que contentar-se com essa sua obscura resposta. Aos domingos, não se trabalhava. A refeição da manhã era 1 hora mais tarde, e depois dela havia uma cerimônia que se realizava todas as semanas, indefectivelmente. Começava com o hasteamento da bandeira. Bola de Neve acharam no depósito uma velha toalha verde de mesa e pintaram no centro em branco um chifre e uma ferradura. Essa era a bandeira que subia ao topo do mastro todos os domingos. Pela manhã, o verde da bandeira explicava Bola de Neve, representava os verdes campos da Inglaterra, ao passo que o chifre e a ferradura simbolizavam a futura República dos Bichos, cujo advento teria lugar no dia em que o gênero humano, enfim, desaparecesse. Após o hasteamento da bandeira, iam todos ao grande celeiro para assistir a uma Assembleia Geral, conhecida como a Reunião. Lá planejavam o trabalho da semana seguinte e discutiam as resoluções. Estas eram sempre apresentadas pelos porcos. Os outros animais aprenderam a votar, mas nunca conseguiam imaginar uma resolução por conta própria. Bola de Neve e Napoleão eram sempre mais ativos dos debates. Notou-se, porém, que os dois nunca estavam de acordo. Qualquer sugestão de um podia contar na certa com a posição do outro. Mesmo quando se resolveu, coisa que em si não podia sofrer a objeção de ninguém, que o potreiro situado além do pomar seria reservado para os animais aposentados, houve uma agitada discussão a respeito da idade de aposentadoria para cada classe de animal. A reunião é encerrada sempre com o hino dos bichos da Inglaterra, e à tarde destinava-se à recreação. Os porcos reservavam os depósitos de ferramentas para a sede da direção. Ali, a norte, estudavam mecânica, carpintaria e outras artes necessárias, em livros trazidos da Casa Grande. Bola de Neve ocupava-se também com a organização dos outros bichos por meio dos chamados comitês de animais. Formou o comitê da produção de ovos para as galinhas, a liga das caudas limpas para as vacas, o comitê de reeducação dos animais selvagens, cujo objetivo era domesticar os ratos e os coelhos, o movimento Pró Mais Branca, que congregava as ovelhas, e outros mais, além da criação de classes para ensinar a ler e a escrever. No conjunto, esses projetos foram um fracasso. A tentativa de domesticar as criaturas selvagens, por exemplo, falhou em pouco tempo. Eles continuaram a portar-se como dantes e simplesmente tiravam vantagem do fato de serem tratados com generosidade. O gato ingressou no comitê de reeducação e, por algum tempo, andou muito ativo. Um dia foi visto sentado no telhado a doutrinar pardais pousados pouco além do seu alcance. Dizia-lhes que todos os animais agora eram camaradas, e qualquer pardal que o desejasse poderia vir pousar na sua mão. Mas os pardais preferiam ficar longe. Bem, e por hoje é só. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram, reassistiram. Muito obrigado. Isso ajuda demais. E também, o que vocês acham que pode acontecer, hein? Vocês acham que Jones pode voltar? Vocês acham que vai tudo continuar desse jeito até o final do livro? Vocês acham que algo ruim vai acontecer? Veja isso no próximo episódio da Revolução dos Bichos. Então, é isso. Se você quiser ver mais, se liga na história,
É só você ir lá no YouTube e ir na playlist do Se Liga na História. Lá tem todos os programas que saíram até hoje. E também aproveita e se inscreve. E assiste os outros programas que tem lá também. Então agora, dito isso, tchau! E até o próximo programa.